aí, pessoal, estamos começando mais um Focus Podcast. E antes de mais nada, gostaria de solicitar para você que está assistindo o nosso podcast que se inscrevesse no nosso canal, que desse o seu like, que ativasse as notificações aí no sininho e compartilhasse para o máximo de pessoas possível para nos ajudar a divulgar, a disseminar esse nosso projeto, tá bom? Gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores que nos ajudam, a Facilita Contabilidade, a Metamed Medicina e Engenharia Especializada, a Rochas Hamburgueria na Brasa, o Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você, a Arte Laser Decor, a Amuleto Acessórios, a Lupo e o pessoal da Arena Tupi e do Restaurante Cacá, que nos ajuda aqui. Muito obrigado a vocês. O pessoal lá da Plotter Comunicação Visual, muito obrigado. O açougue lá no Jorge, muito obrigado. O Agromais Pet, que é um novo patrocinador. O Posto IP Amarelo e o Classificados Cajuru, cada anúncio uma oportunidade. E a Focus EPI, que vende EPI aqui em Carmo do Cajuru para toda a região. E hoje é dia de conhecer o seu Laboratório Central. Aqui tem núcleo técnico operacional capaz de realizar mais de 250 mil exames por mês, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Espaço Kids, coleta infantil especializada e certificado de coragem. Realize os seus exames no Laboratório Central da sua cidade e confira a qualidade, segurança e a rapidez que você e a sua família merecem. Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. Aqui você faz o seu podcast com qualidade simplesmente impecável. Conforto para seus convidados, captação de som e vídeos com a qualidade que você precisa. Pessoal, estamos de volta aqui com um convidado ilustre, um escritor famoso de Carmo do Cajuru, o famoso professor Hernani Reis Gonçalves, nascido aqui em Carmo do Cajuru mesmo, professor aposentado, casado com a Maria de Fátima. É Maria de Fátima mesmo, né? Sim, sim. A família é grande, estou vendo aqui. Tem 3 filhos, Daniel, Samuel e Débora, e 9 netos. Vamos falar deles aqui, vamos ver se eu vou falar de todos aqui, não posso esquecer não. João Vitor, o Gabriel, Luiz Felipe, Júlia, André, Rafael, Luísa, Henrique e Bento. Exatamente. Família grande, parabéns. Obrigado. Parabéns. Professor Hernani publicou 9 livros. Cajuruense, professor que publicou 9 livros. Gente, isso me enche de orgulho. Gente da nossa cidade, com 9 livros publicados. Vamos falar dos livros aqui. São contos, né? Foram O Bisavô e Outras Histórias, é isso? O Rio que Não Passa, Pães e Peixes e Garras. Esses foram contos, né? Crônicas foram O Filho da Mãe, O Menino que Não Tinha Canivete e poesias, Apelos e os romances, Ana e a Clareira. É isso mesmo? Exatamente. Hernani, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Como eu disse para você no início, que nossos telespectadores que nos seguem, nossos seguidores sabem, o nosso objetivo com esse podcast é trazer para a população de Carmo do Cajuru histórias de sucesso, de superação, histórias de empreendedorismo, histórias de pessoas que fazem a diferença, que projetam o nome de Carmo do Cajuru para fora das nossas fronteiras, né? Ou seja, um escritor que tem 9 livros publicados, isso enche a gente de orgulho. Seja muito bem-vindo, Hernani, ao nosso podcast. Muito obrigado, jovem. É um prazer estar aqui com você, é uma honra muito grande. E saber que alguém, né, tão jovem como você, de família nobre, Gontijo e Rabelo, né, de Carmo do Cajuru, tem essa preocupação de levar as nossas coisas, levar as nossas histórias para o mundo,
né? Para o mundo. A internet hoje atinge o mundo. Né? Ela atinge o mundo inteiro. Então, é um prazer muito grande estar aqui com você, uma alegria muito grande. Eu agradeço, feliz. Fico envaidecido, fico honrado de estar aqui com você hoje. Fico feliz e é isso mesmo, o professor Hernani. A internet hoje, ela, principalmente para essa geração, né, que está vindo agora, a geração, essa nova geração, ela se tornou uma ferramenta. Todo mundo hoje tem um celular, crianças hoje de 8 anos em diante já tem seu próprio celular, está todo mundo conectado. Eu vi uma reportagem que eles falam que uma criança de 8 anos hoje, ela tem mais informação do que o Kennedy tinha na época da Guerra Fria. Impressionante, né? Uma criança de 8 anos hoje, ela tem mais acesso à informação. Não à informação propriamente dita, mas ele tem mais acesso à informação do que o J. Kennedy, o JK tinha na época da Guerra Fria. Impressionante, né? Como é que a gente está... E tudo a um toque, né? Tudo a um toque, tudo aqui, ó. Né? Então, é isso aí. Pô, Hernani, vamos... Primeiro aqui a gente sempre começa do começo. Conta para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, quem é o Hernani, como é que começou tudo isso, como é que veio essa vocação de ser professor e um pouco da sua história aqui em Cajuru. Quem é o Hernani? O Hernani é o filho da Maria do DEM. A gente ainda brinca, né? Até hoje. Quem é seu pai? É o DEM. Qual DEM? O DEM da Maria do DEM. Aqui em Cajuru é assim, né? Um menino de 74 anos, tanto que o meu penúltimo livro, o último livro, é o menino que não tinha canivete, né? Uhum. Eu conto uma historinha de menino que não tinha canivete, e eu tenho, agora eu não ando sem meu canivete. Então, é aquele menino que cresceu aqui nas margens do Rio Pará, do Ribeirão do Empanturrado, brincando na laje aqui, nadando aqui no fundo da cooperativa, logo aqui embaixo, né? Na pedreira ali. Pedrinha, a gente falava pedrinha, né? Então, eu sou aquele menino de pé no chão, de Cajuru, criado aqui na rua, nascido na rua Tiradentes, onde é hoje o prédio do Orestes, era do Orestes, né? Uhum. E em frente ali ao Banco do Brasil, eu nasci numa casa ali, nem existe mais, e me criei depois numa casa, aqui onde é esse shopping, tinha a casa do Tatão. Velho Tatão. Isso, nós moramos nessa casa aqui, o correio funcionava aqui, tinha um pé de jabuticaba no fundo, bananeiras, né? Daqui nós nos mudamos para a rua, nessa mesma rua ali, onde foi o Zé do Jonas, na esquina ali do Zé do Jonas, para baixo do seu avô, da casa do seu avô. Sim, avô João ali. Rabelo, né? E de lá para a Demétrio Coelho, onde funcionou o correio, onde tem uma academia ali hoje, na esquina da Zé Rodrigues de Carvalho com Demétrio Coelho. Perto da Caixa Econômica Federal, naquela esquina ali. Descendo ali para Cacá. Dali eu saí, descendo para Cacá. Dali eu saí para me casar. Quando eu me casei, eu saí dali aos 25 anos. Eu fui para lá com 5, quer dizer, ali eu morei 20 anos. Uhum. Então, o Hernani de Cajuru, enraizado, cortei as raízes por um período de 21 anos, que eu morei em Belo Horizonte. Você foi para Belo Horizonte para estudar? Não. Eu fui para Belo Horizonte já formado para tentar uma mudança de carreira. Olha para você ver. Aos 40 anos, eu me mudei para Belo Horizonte, meus meninos já estavam estudando, né? Uhum. E os meus cunhados, vitoriosos no comércio, vamos para lá trabalhar com a gente, mas eu não sou comerciante. Mas nessa época o senhor já era professor? Já era professor, eu deixei o Estado por 2 anos, que a gente tinha, ainda tem, o professor do Estado tem uma prerrogativa de 2 anos de licença para interesse particular, LIP. A minha esposa, ela é professora, minha esposa é a Soraya, ela é neta do Antônio do Arthur, ali do material de construção. Sim.
Filha da Noêmia. Ah, tá. E... A Soraya faz parte de uma história. Você conta para nós. Que está incubada. A história ainda está para nascer, para sair ainda. Mas ela quando eu morei em Dubai, ela foi, eu fiquei 1 ano lá. E ela ia pegar essa prerrogativa aí que você falou. Que ela é professora também, né? Sim. Ela é professora para ensino infantil. Mas, Hernani, então... Tá, aí nós mudamos para Belo Horizonte, eu fiquei 1 ano no comércio, não dei conta mais, falei, o quê? Voltei para o magistério, eu podia, né, voltar, era uma licença que eu tinha, voltei para o magistério e me aposentei enquanto trabalhava em Belo Horizonte. Mas antes de você entrar para o magistério, como é que foi essa vontade, essa vocação, essa ideia de ser professor? Como é que foi isso? Não, eu nunca tive a vontade de ser professor. Eu falo isso agora, alguns alunos que me ouvirem, que me virem falar isso aqui agora, vão ficar assim meio decepcionados, tá? Eu não pensava em ser professor, não. O sonho era ser médico. Interessante, né? Médico ganhava muito dinheiro. Mas há uns anos atrás, né, eram 3 profissões principais, né? 4. Ou era magistério, ou é médico, engenheiro ou advogado. Não era essas 3 profissões? Acrescentaria aí dentista, né? Dentista o odontólogo também, né? Né? O odontólogo também era uma profissão muito, muito visada. Procurada. Mas quando eu resolvi estudar, eu saí de Cajuru para estudar em Divinópolis, eu já contei essa história dezenas de vezes, no Colégio Estadual de Divinópolis, do Porto Velho. Sim, no estadual. Para você entrar lá, você tinha que fazer um exame de seleção, tinha uma prova, não entrava assim, tinha que se submeter a um vestibular, entre aspas. E eu levei um 0 em matemática. Já contei essa história está no meu livro O Rio que Não Passa. Tem a história do João, que eu conto a história do meu 0 em matemática. E, consequentemente, o sonho da medicina afundou nesse 0. Nesse 0 na matemática. E, de repente, eu me vi convidado a fazer um curso clássico, chamado curso clássico, nem existe mais, que era o equivalente ao científico da época. Você deve ter feito curso científico. Sim. Né? Você é engenheiro. Eu fiz o curso clássico onde a base não era matemática, a base era língua portuguesa, inglês ou francês e literatura. E aí eu comecei a gostar de literatura e escrevi o meu primeiro conto. Né? Então tudo começou aí? Tudo começou aí. E daí para frente eu vi que eu poderia ser... E uma tia sua, a dona Mariazinha, que acreditou muito em mim, eu fiz uma crônica... já publicada no meu livro Menino que Não Tinha Canivete. A crônica chama-se Quando os Bons Se Omitem. A dona Mariazinha batia nessa tecla, sua tia. Quando os bons se omitem, os maus tomam conta. É exatamente o que eu ia falar aqui da internet. Exatamente, nós vamos voltar nesse ponto aí. Eu estava falando da internet, aí acabou que a gente falou de outra coisa. A internet, ela tá... O motivo pelo qual eu quis montar isso aqui, Hernani, é porque se você não colocar uma coisa boa lá na internet, vem um e coloca uma coisa que não presta. Exatamente. Então eu estou ocupando o espaço com alguma coisa que vai acrescentar, que vai edificar, que vai inspirar, que vai fazer uma pessoa querer ser melhor. Então essa é... O que você acabou de dizer que a minha tia falava aí. A sua tia viu em mim um potencial que eu não via. E ela me convidou para dar aula no colégio estadual. Eu já lecionava para aqueles antigos cursos de admissão. Eu ensinava aritmética e história. Olha para você ver. Aritmética é a matemática. É a matemática, né? Base da trigonometria. Né? É mais a parte de aritmética. Aritmética e história. O professor Múcio lecionava língua portuguesa, que já falava língua pátria, língua pátria e geografia.
E nós dois dávamos 4 disciplinas para preparar o menino para entrar no ginásio. O menino saía do grupo escolar e entrava no ginásio. Pro ginásio. E a sua tia me chamou para trabalhar no estado, em 1968. Eu dei a minha primeira aula no dia 18 de agosto de 1968. 18 anos? Eu tinha 18 anos. Eu tenho a Professor página do novo. Diário de Classe. Eu tenho a página do Diário de Classe, um xerox da página do Diário de Classe lá em casa. 1968. Virei professor. Graças a Deus me saí bem. Criei meus filhos. Adquiri os poucos bens que eu tenho foram adquiridos com a minha profissão, né, com o meu trabalho. Me aposentei. Tenho muito orgulho de ser professor. Quando você fala o professor Hernani, eu fico muito feliz, porque eu sou o professor Hernani. É o professor Hernani. Hoje de manhã eu fui na casa da minha sogra, da Noêmia, e ela mora junto com a Márcia. A Márcia do Antônio do Arthur. Sim. Elas foram minhas alunas. Aí eu falei, hoje eu vou entrevistar o professor Hernani. E ele foi meu professor. Que coisa boa. Eu falei assim, pois é, hoje eu vou entrevistar ele. Que bom. Então, mas então, o professor, essa época o professor Oswaldo também fazia parte da turma lá, não? Não, o professor Oswaldo é posterior. Porque o professor Oswaldo também é outro escritor também de Carmo Cajuru. Sim, o professor Tem um Oswaldo livro... foi para Belo Horizonte, né? Ele morava em Belo Horizonte e ele lecionava lá, parece na PUC ou na Federal, não sei. Nesse ponto ele foi mais agraciado do que eu. Nenhuma inveja, mas né, ele lecionava em Belo Horizonte, Colégio Arnaldo, me parece. E depois é que ele veio para cá, quando ele se casou com a Dalva, né? Foi que ele se mudou para Cajuru, que era o sonho dele voltar para Cajuru. Sim. Né? E ele voltou, e aí nós trabalhamos juntos aqui. Eu estou perguntando que nós comentamos sobre ele aqui antes. Ele escreveu aquele livro, escreveu um livro sobre a história de Carmo Cajuru. Eu até hoje eu não tive o prazer de ler esse livro, de ter ele. Eu acho que eu já só vi ele. Eu nunca nem abri ele, então depois eu quero ver se eu consigo. Eu diria que não é um livro para ser lido, é um livro para ser consultado. Consultado, tá? As famílias, né? As você fotos. Quer conhecer uma coisa. Vira que mexe, eu vou escrever nas minhas histórias. Quando por exemplo, vou falar de um determinado padre de Cajuru, eu tenho uma história que eu cito o padre José Alexandre. Eu corri lá no livro do professor Oswaldo para pesquisar sobre o padre José Alexandre, que ele é uma fonte inesgotável. Que é o nome de uma escola aqui, né? Sim, sim. Tem a escola, a praça, né? Praça Vigário Zé Alexandre, a Praça da Matriz, a escola Vigário Zé Alexandre. Né? É um padre famoso da nossa história. Ficou 36 anos, me parece, em Cajuru. Ele falava que é o meu Cajuru. Ele chamava, é o meu Cajuru. A história parecida não, né? É um padre que ficou tanto tempo, igual o Padre João, né? Que ficou um tempo grande aí. Mas, o professor Hernani, como é que começou essa... Você já deu uma dica aí de quando começou, né? Essa vocação sua, essa vontade de escrever e tudo. Você começou no primeiro conto que você fez, não foi? Na verdade, eu diria que eu comecei com duas professoras que eu tive, a dona Inês do Geral da Farmácia, Inês Ferreira Gomes, é a mãe do Carlos da farmácia, não sei se você conhece o Carlos, né? Conheço. Da Tereza do Branco. Sim. Né? A dona Inês era uma professora de português que ela valorizava muito a redação. E eu me lembro que ela dava títulos assim, 2 títulos não me saem da memória. Um título assim Com as mãos no piano e os olhos no infinito. Eu nunca tinha visto um piano. Nunca, assim, talvez no filme a gente tivesse visto piano, mas então você tinha que criar. Como é que você vai falar de uma pessoa que está olhando para o infinito com as mãos no piano? É um compositor, com certeza, né? Eu não me lembro que tipo de redação que eu fiz com esse título, mas eu fiz. E com certeza, ainda me lembro que ela me elogiou a redação que eu fiz. E um outro título que ela deu numa época, 2 ficaram, né? Um besouro contra a vidraça.
Hoje, se for para eu escrever sobre isso, eu vou ter dificuldade. Aham. Um besouro batendo na vidraça, querendo entrar para vir para a luz que tem aqui dentro, ou fugir de um predador, Aham. sei lá o que um besouro está fazendo. Então isso estimulava o raciocínio da gente. Aham. E a dona Maria Ângela Sena, que é Minha tia. sua tia também, né? Maria Ângela foi minha professora de português também. Que legal. Então elas valorizavam muito a redação. E isso estimulava a gente a escrever. E de repente, né, um dia eu fiz o primeiro conto, uma primeira história com começo, meio e fim, né? Uma historinha de uma gota, chama-se A Gota. E coloquei essa história num concurso lá na Federal, na universidade, na Federal, na Fafid, em Divinópolis. Ah, Fafid. Né? Que hoje é o Inesp. Aham. O ENG hoje, né? É o ENG, parece que é o Eu não ENG. sei se é lá é o Eng ou se é Pitágoras. Ah, o Eng. Não, o ENG, né? O O ENG. ENG, parece que é o ENG. Mas eu coloquei esse, também já acontece essa história várias vezes. Coloquei Esse aqui, eu falei dela, a gota? Não, a gota faz parte do livro Bisavô. Ah, tá. Faz parte do É uma bisavô, história eu tô- pequena, uma história de 2 páginas só. Uhum. Foi escrito numa daquelas reuniões chatas de escola, Uhum. reunião de professores, que é reunião maçante, falando de aluno e pai de aluno, e a ideia veio na minha cabeça, e eu rascunhei. Eu tinha esse rascunho até pouco tempo. Uhum. Depois, no tempo da máquina de escrever, né, datilografia, Sim. né, datilografia a história, mandei para um concurso na Fafid e ganhei um 2º lugar com essa história. Aí pronto, falei, poxa, eu posso escrever. Eu acho que eu tenho uma inclinação para Não isso é? aí. E a gota, depois vieram várias histórias, que primeiro nasceu o livro Bisavô e Outras Histórias. Por sinal, a história título, Bisavô, eu ganhei um prêmio em Portugal, também já contei isso várias vezes. Né? Não, mas conta pra gente aqui, nosso público não sabe dessa história, não. Como é que é isso aí? Ó? Tá vendo? Ó, a projeção de um cajuruense, escritor de 9 livros, não é só em âmbito nacional, internacional também. A história é a seguinte, eu escrevi a minha tia a Aida do Dimboda, trabalhava na cooperativa aqui embaixo, muito tempo. A Aida me contava uma história do nosso bisavô, Joaquim, que era um homem mau, bravo mesmo, bateu demais no filho. O filho fugiu, juntou-se com os ciganos, com os viandantes aí, e sumiu no mundo. 40 anos depois, esse filho voltou a Cajuru. Pega o trem em Divinópolis, em Belo Horizonte, vem de Vitória, morava em Vitória, no Espírito Santo, vem para Belo Horizonte, pega o trem em Belo Horizonte e vem para Cajuru para ver se ainda existia alguém da família dele. E o bisavô estava vivo aqui ainda, caducando, né? Alzheimer naquele tempo era caduquice, né? Não conhecia mais ninguém. E esse filho sumiu há 40 anos, vai na casa do Joaquim, do meu bisavô. Quando ele chega, ele fala assim, uai, Joaquim, você aqui? Aí vai que é choradeira, né? Mas o senhor me conheceu, pai, 40 anos depois. Como é que eu não ia te conhecer, cachorrinho? Cadê a capanga? que você levou? Você levou para comprar uma rapadura? E ele mandou o filho buscar uma rapadura, deu dinheiro para ele buscar uma rapadura no Arraiá. Eles moravam na roça e vinham aqui no povoado, em Cajuru, buscar a rapadura. Mas bateu nele que ele estava fazendo um carrinho de boi. E o pai falou, vai lá. Ele falou, já vou, pai, já vou, não é agora. E bateu nele. Deu nele uma surra. Ele saiu com a capanga e o dinheiro, encontrou com os ciganos lá, juntou com eles, foi embora, sumiu no mundo. Aí falou, e a minha capanga com o dinheiro? Ele falou, pai, a capanga está aqui. Guardou a capanga de pano, 40 anos. E o dinheiro, pai, aqui ó, a moeda que o senhor me deu, que entregou aquele monte de dinheiro pro pai, que tinha ficado rico lá no Espírito Santo e voltou rico. A minha história é essa, a história do bisavô. E eu mandei essa história para Portugal, para um concurso. Eu vi no Jornal Estado de Minas, um concurso lá em Portugal. Mandei a história. Quase um ano depois eu recebo um telefonema de Portugal. Eu trabalhava no Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte, de Contagem. De Contagem. Eu era professor lá.
E me chamam no telefone de Portugal, dizendo que eu havia vencido o prêmio Camões, do Instituto Camões de Lisboa. Que legal. E na época eu ganhei além do prêmio, né, do troféu, eu ganhei um prêmio monetário de 2 milhões de escudos portugueses. Não existia o euro ainda, foi em 98. Que equivaliam na época a 12.500 reais. Com os quais eu pus telhado na minha casa em Belo Horizonte, minha casa era só de laje, pus telhado, pus Mas você foi lá receber o prêmio? Não, era um sonho. Por sinal, a próxima crônica no Boca da Mata, agora eu vou falar disso. Sim. Um sonho que eu tinha de conhecer Lisboa, mas eu não fui a Lisboa, eu recebi o prêmio em Brasília, na Embaixada de Brasília. Foi na Embaixada. Muito bacana, ficamos 2 dias em Brasília, a Fátima e eu. Tudo por conta da Embaixada de Portugal, portuguesa. Né? Foi Embaixada Portuguesa. E isso foi no primeiro livro ou no segundo? Esse foi o seu primeiro livro? Aí eu juntei essas histórias, A Gota, o Bisavô e outras histórias, e fiz o livro Bisavô e Outras Histórias. E Outras Histórias. Esse foi o primeiro livro. Primeiro livro. Muito Depois legal. Veio o Rio que Não Passa, que eu falo do Rio Pará, Histórias de Cajuru. E esse fala especificamente história de Rio que Não Passa. Conta como é que é isso. O Padre Zé Raimundo tinha um jornal aqui, chamava-se Sol Nascente, um jornalzinho de Cajuru, da paróquia. E ele colocou no jornalzinho assim, Parmênides ou Heráclito? Afinal, o rio passa ou não passa? Porque Parmênides diz que você não se banha 2 vezes no mesmo rio, né? Que a água passou. Aí eu defendo que o rio não passa, que para mim, ele está aí, ele é o eterno Rio Pará. Toda vez que eu olho para o Rio Pará, ele é o Rio Pará. Ele não passa, ele está lá. Inclusive o meu irmão, o Dal, meu irmão, que até já faleceu, quando eu vim para uma entrevista aqui em Cajuru, no lançamento do livro, ele falou, não concordo, não. Você falou que o rio não passa. O rio passa, o rio está correndo. Eu falo, tá, mas para mim, na minha memória, morando em Belo Horizonte, morrendo de saudade de Cajuru, eu sempre fui muito apegado a Cajuru, né? Sim. Morava em Belo Horizonte. O rio era uma foto na parede que eu tenho até hoje, que o Zé da Binoca fez essa foto e mandou para ele, me deu essa foto. O rio está lá, ele não passa. Aí eu escrevi 11... A água está passando, mas o rio está lá. O rio não, as margens do rio estão aí, Cajuru está nas margens do rio, né? Aí deu o segundo livro, várias são, o rio que não passa, 11 contos de reis, contos que eu escrevi. Então, além da história do rio, eu coloquei mais 11 histórias. Dentro desse mesmo livro, O Rio que Não Passa. 11 contos de reis. O Rio que Não Passa e 11 contos de reis. E o que é? O que seria esse 11 contos de reis? São 11 histórias. Sobre reis? Não. História, reis, no Hernani Reis. História do Hernani Reis. Tá vendo? Dá para pensar na capa do livro, né? Você já pensou aí, ó. Você já pensou outras coisas, tá vendo? E depois veio o Rio que Não Passa, veio o romance. Veio o romance Ana, que eu ganhei, eu levantei fundos pela Lei Rouanet, na Lei de Incentivo à Cultura, né? Sim, fica à vontade. Que nunca mais eu faço. Lei Rouanet. Vamos dar um intervalozinho para os nossos patrocinadores aí e nós vamos falar agora. Perfeitamente. Mas como é que é essa história da Lei Rouanet? Que é isso? A Lei Rouanet é a lei de incentivo à cultura através do seu imposto de renda. Sim. Quando você vai pagar o imposto de renda, você pode tirar, não sei se 4 ou 6% do que você vai pagar. Não é
da sua renda, não. É do que você vai pagar para o leão. Uhum. Eu não sei se são 4% ou 6%. É uma das duas aí. Pessoa física e pessoa jurídica. Tá. Um é 4, o outro é 6. Você tira 4% do seu imposto e dá para o artista. E ele te dá um recibo. Esse recibo tem peso de dedução no imposto de renda. Uhum. Então eu saía de Pires na mão, né? Celinho, João da Mata, quem me ajuda aqui? O médico, a Beth, dentista, me ajudou muito. Sim. O imposto de renda dela, ela deduzia e me dava 4%. Eu fiquei quase 4 anos arrecadando esse fundo para a minha conta bancária para eu publicar o meu livro Ana. O governo tinha liberado 48 mil para eu fazer um livro. Em 4 anos eu juntei 16. Só 16. Só 16. 4 anos para juntar 16. Para juntar 16 mil na época para publicar o... Tá vendo aí, né, Taon? Tá vendo aí como é que é o esquema, né? Teve médico que me ajudar lá em Belo Horizonte. Eu morava em Belo Horizonte. Teve médico que me ajudar e de repente ele falou assim, não vou te ajudar mais não, agora eu vou em vez do meu imposto de renda, eu vou jogar para eleger o deputado, fulano de tal, falou lá assim, verba para o deputado. Quer dizer, não ia investir na cultura para investir na política. Tá, mas ele já tinha me ajudado, né? E com esses 16 mil eu fiz o livro Ana. E até ainda sobrou um pouco, sabe? Uhum. Eu ainda tenho alguns livros. Viu? Quem quiser comprar o livro Ana, eu ainda tenho. Como é que faz para a pessoa que quiser comprar algum livro do autor? Tá só, como é que tá lá? Autor Hernani ou professor Hernani? Não, Hernani. Autor Hernani Reis Gonçalves. Hernani Reis Gonçalves. Nós vamos colocar aí na tela o seu nome, que é o nome do autor, Hernani Reis Gonçalves. E se a pessoa quiser comprar, ela vai aonde? O único livro que eu ainda tenho comigo e ainda em Cajuru se vende, lá na Shalom, ainda tem, é o Ana. Esse é o único que tem. É o único. Todos, graças a Deus, todos esgotaram. Esgotaram. Inclusive os 2 últimos, que foi Garras e o Menino que Não Tinha Canivete, não tem mais nenhum. Tá? Uhum. Você vai encontrar no Mercado Livre, ou em Cibos, né? Se você digitar lá no Google Hernani Reis Gonçalves, você vai ver os meus livros e onde comprá-los. Na Amazon tem? Não, acredito. Talvez o Clareira, o romance A Clareira, está em e-book na Amazon. Sabe? Em e-book. Então tá aí a dica, pessoal, para quem quiser prestigiar, para quem quiser incentivar, né, ler um livro de um autor que é da nossa cidade, Carmo Cajuru, tá aí a dica. Então, aí escreveu Ana. A Ana fala de o quê? É um romance. É um romance. Ana é um romance, é uma história baseada num personagem real, que existiu em Lagoa da Prata. Às vezes você já ouviu falar um tal Luciano, que existia em Lagoa da Prata, tanto que lá tem um povoado, sei lá, que chama Luciânia. Ele era um fazendeiro muito rico, lenda, né? Eu nunca ouvi, não comprovo nada. Contava-se que havia um fazendeiro muito rico que ele tinha o que ele quisesse. Ele tinha tanto dinheiro que se ele visse uma moça, ele falava, eu quero essa moça. Pronto, ele procurava, eu vou comprar, não. Aí ele conseguia de qualquer jeito, porque ele tinha muito dinheiro. Então, baseado nisso, eu fiz a história, Ana, da minha ficção, né? Por sinal, muita gente não gosta da história, porque é uma história bem trágica. Né? Aí eu, quando falam assim, mas da sua história, coitado da Ana, ela sofre muito. Eu falo, você leu Romeu e Julieta? Eu li. O que aconteceu com Romeu e Julieta? Os dois morreram. Por um amor, os dois morreram. Tristão e Isolda, os dois morreram. Né? Essa é o Diadorim, lá na história do Riobaldo, do grande Guimarães Rosa, né? O Grande Sertão Veredas, o Diadorim morre. Eu estou tentando lembrar aqui aonde é que acontece. Shakespeare escreveu Romeu e Julieta. Onde é que acontece a cidade que eles moravam? Fugiu o nome.
As famílias, o Capuleto e os... Capuletos e os Montecchios. Montecchios. Mas a cidade era espanhola, né? Não, é italiana. Itália. É na Itália, Esqueci o nome. Itália ou é na Inglaterra? Ai, meu Deus. Que me perdoem os leitores de Shakespeare. Shakespeare é inglês, né? Tem tanto tempo que eu li. Olha aí para nós, tá? Aonde que acontece a história de Romeu e Julieta, a cidade? Está vindo na minha cabeça. Turim, né? Por que eu estou tentando lembrar? Livro é uma coisa tão impressionante que, além dos conhecimentos que você pode adquirir com biografias, histórias de outras pessoas que tiveram sucesso ou que querem para lá. O romance, por exemplo, você lê Shakespeare, você vai lá na cidade, você viaja, você conhece a cidade, tudo através da leitura. Então, assim... Eu tenho um amigo da Academia Divinopolitana de Letras, por sinal é o presidente da academia hoje, o Augusto Fidelis. Ele escreveu um livro, Dona Mariquita, e ele fala de Paris. A Dona Mariquita vai a Paris. Eu brinquei com ele, falei, eu não quero ir a Paris mais não, você já me contou tudo como é que é Paris. Já leu tudo? Eu já li tudo, você já me mostrou tudo que é bonito em Paris, eu não quero ir lá mais não. O meu Julieta se passa em Verona. Verona. Você falou Verona? Né? Não, eu falei Turim. Turim, Itália mesmo. Então, ou seja, você conhece os lugares, você conhece a história, você vive. Claro que Romeu e Julieta num tempo bem anterior, né, Vera? É uma Verona que não existe hoje. Eu imagino que não conheço, eu nunca fui a Verona, você já deve ter ido. Não conheço. Não, eu só conheço Roma na Itália. Itália eu passei em Milão e Gênova. Não conheço, não conheço. Ano passado eu conheci Roma. Fui a Milão e Gênova. Passei na cidade, assim, um dia só. Fui de navio, né? Mas é isso aí. Então, Ana é uma tragédia. Depois de Ana, eu escrevi Apelo, são poesias. Poesias. A capa do livro eu acho muito bonita. A capa do livro é a Pedra do Calhau, que eu pus na capa. Chama Apelos. Apelo. É um livro de poesias. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Não, a gente devia ter feito o dever de casa, que é ter buscado isso aqui e tudo, mas, gente, é maravilhoso essas histórias, porque a gente vai instigando também as pessoas a procurar. No mesmo ano que eu publiquei Apelo, eu publiquei o Filho da Mãe, são crônicas. Como é que é? Explica pra gente quando para quem não conhece, o que você... Crônicas seria o quê? Filhos da Mãe e o menino que não tinha canivete. Também é uma crônica, né? Crônica. Então, explica pra gente o que é essa. A crônica é uma história curta. Normalmente pode ser uma história acontecida ou uma história criada. Pode ser um fato verídico que aconteceu. Pode ser um fato fictício. Ou pode ser só da imaginação do autor. Sim, né? Que não deixa de ser, não vou dizer que é um romance, mas Normalmente a crônica é uma história curta. De época. Tanto que eu te falei que eu escrevi uma crônica sobre a guerra da Ucrânia. Isso. Né? Agora eu tô colocando desse mês, todo mês eu coloco uma crônica. Você escreve no jornal. No jornal Boca da Mata. Eu vi. Tá? Todo mês eu coloco uma crônica. E a desse mês vai ser, eu não sei se eu coloquei o título Portugal ou Lisboa. Eu estou contando dessa decepção que eu tive com Lisboa, quando eu ganhei o concurso lá. E não fui lá para receber o prêmio, eu recebi em Brasília, maravilha, mas foi em Brasília, não foi em Lisboa. Não foi em Lisboa? Você queria conhecer Lisboa? Não, eu queria conhecer Lisboa. E de repente, no ano passado, nós fizemos uma viagem, um cruzeiro, saindo do Brasil de avião para Lisboa, de Lisboa para Milão, Milão para Gênova, e Gênova pegamos o navio e viemos descendo até voltar para o Brasil. Maravilhoso, mas em Lisboa eu fiquei 1 hora. Cheguei em Lisboa de madrugada, aquela correria para passar na alfândega, carimbar passaporte e tal, né? Entrada na Europa, Sim. Primeira vez, passaporte fresquinho, não? E estava chovendo em Lisboa,
Pegamos um ônibus, nos levou até o avião, que estava já nos esperando, para Milão. Pegamos o avião, descemos em Milão. Pronto, foi o que eu vi de Lisboa. Foi chuva, chuva, nuvens. A única coisa que eu vi de Lisboa. Em Milão, não ficamos nada também. Pegamos um ônibus para Gênova. Aí em Gênova nós ficamos um dia, pegamos o navio no outro dia. E Veneza não foi, não? Não. Só. Então eu ainda quero voltar a Lisboa. Eu quero ir ficar uma semana, no mínimo uma semana em Lisboa, para ver a nossa história. Lisboa é a história do Brasil. Né? Eu também não conheço Portugal. Pois é. Aliás, eu não, você já esteve lá, mas eu nunca tive em Portugal. E mas a minha esposa já fizemos umas 2 programações para ir e não deu certo. Não deu certo. É impressionante. Era para a gente estar lá agora, nesse momento. Assim, nós fizemos um planejamento de viajar agora em outubro para Portugal e eu comprei. Eu caí naquele conto do vigário lá da 1, 2, 3 milhas. Meu Deus. Comprei tudo certinho e a empresa quebrou e aí perdi tudo. Enfim. Bom, mas então a crônica é isso. É uma história curtíssima. Para você ter uma ideia, não sei, acredito que você não tenha lido, um dos maiores cronistas brasileiros, um dos maiores, que depois de mim tem o Fernando Sabino, o Manuel Bandeira. Depois do professor Hernani, tem alguns rapazinhos. O Rubem Braga, o Vinícius de Moraes, são grandes cronistas, assim como eu. O Fernando Sabino escreveu uma crônica maravilhosa chamada O Homem Nu. O Homem Nu. O cara com a esposa, ele falou: minha filha, hoje é de pagar a prestação da televisão, o homem vem aí para receber e eu não peguei dinheiro, não tirei dinheiro do banco. Naquele tempo não tinha cartão, né? Eu não peguei dinheiro no banco. Aí eu falo: explica para ele. Falo: não dá um ar de vigarice, não vamos fazer isso não. Quando ele chegar, nós vamos ficar caladinhos, deixa ele tocar a campainha até falar chega, e ele vai embora, amanhã eu vou lá e pago. E nisso, a esposa entrou pro chuveiro, ele escutou a esposa ligando o chuveiro, né? E ele viu que fez um barulho na porta. Ele olhou, era o padeiro deixando o pão. E ele estava pelado. O homem nu. O padeiro deixou o pão, ele abriu a porta, olhou no corredor, para um lado, para o outro, não viu ninguém, e saiu para pegar. Quando ele pegou o pão, a porta do apartamento bateu. Fechou. E ele pelado no corredor. E aí ele bate na porta, toca a campainha e a esposa... A esposa, não. Vai que é o cobrador da televisão. E aí, meu filho, desenvolve toda uma história, é uma crônica que virou um filme maravilhoso, do Fernando Sabino, um grande escritor mineiro. O Homem Nu. Um dia ler para você ver. Ele com o embrulho de pão, a vizinha chega e ele: minha senhora, ele tapa o saco com o embrulho de pão. A menina: mãe, o padeiro tá pelado. Então a crônica mexe, tem a crônica de humor, tem a crônica de tragédia. Eu falo, no meu livro, eu falo Os Pássaros da Guerra. Como é que é isso? Da guerra da Ucrânia. Essa crônica que você escreveu. Quando você vê no jornal a bomba caindo, os pássaros voando. Então eu me imagino aqueles pássaros, que sofrimento daqueles pássaros da Ucrânia. Né? Não tem onde pousar, onde eles pousam bomba e tiro e barulho, né? Sem contar o sofrimento das pessoas. Você está colocando os pássaros para fazer uma reflexão, né? Tipo, se os pássaros estão sofrendo, imagina as pessoas. Isso é a crônica. O conto é uma história mais comprida um pouquinho. Depois vem a novela, vem um romance, né? Depois esse Filhos da Mãe, como é que é? São as crônicas, as primeiras crônicas que eu escrevi. Eu morava em Belo Horizonte e eu publiquei. São histórias curtas, né?
Uma página, 2 páginas, no máximo 3 E aí páginas. são várias histórias num livro só. Histórias num livro só. É a mesma coisa o menino que não tinha canivete. O menino que não tinha canivete tem 120, 130 crônicas, 120 histórias. Para quem gosta de ler história curta, tem pessoa que não tem paciência, né, de ler uma história mais longa. Para quem não tem hábito de ler, então seria uma boa indicativa. Exatamente. Uma indicação boa. Eu tenho um cunhado, até ele faleceu recentemente. Ele lia tudo que eu escrevo. E ele fala assim, eu gosto de ler primeiro as suas crônicas. Eu já li algumas crônicas também. São histórias curtinhas. Mas, professor, eu queria muito achar esses livros seus para a gente ter aqui. Nós temos uma biblioteca aqui e eu... se você tiver algum livro para vender ainda, eu quero comprar, né? Você falou que tem Ana. É Ana que você tem? Ana eu tenho. Pois é, eu quero. E eu vou olhar na Shalom também, vou olhar na... Não, mas na Shalom você vai encontrar o Ana, o Apelo e o Filho da Mãe. E o Garras? Garras eu tenho... É o último que eu publiquei. Eu devo ter em casa 8 exemplares do Garras. Não, eu quero comprar. Nós vamos, depois, eu quero que tenha aqui, na minha biblioteca, sabe por quê? Inclusive quero que se conseguiu do professor Oswaldo também, porque que nada mais justo. Eu estou aqui fazendo podcast, fazendo entrevistas com gente da nossa terra, né? Que publicaram livros e tudo, então as pessoas que vierem aqui têm que ter acesso a isso, eu queria ter muito. E agora tem também um aqui que esse é um romance também, a Clareira. A Clareira, esse é que está na Amazon. Esse aqui é o e-book. Sabe? Esse não foi feito físico, não foi feito o livro físico, eu quero até fazer. Sabe? É um concurso que a Amazon fez tem uns 4 anos, e a gente mandava o livro em e-book, né? Você mandava digital, o livro digital. E claro, eu não ganhei. Se eu tivesse ganhado, meu livro teria estourado, né? Eu não ganhei o concurso. A gente vive participando de concursos literários, e até hoje eu ganhei 3 só, mas tá bom. Me projetou, houve uma projeção. E esse da Amazon, ele está lá, em e-book. E eu posso fazê-lo físico por outra editora ou mesmo pela Amazon, ela faz o livro físico. A Amazon tem editora? Tem editora. Estou te perguntando isso por quê? Porque eu, mas o Tauana, já até discutimos uma história sobre isso, porque eu estava querendo escrever um livro sobre liderança, que na área que eu trabalho, na área que eu atuo, uma coisa mais voltada para liderança de equipe, essas coisas todas e tal. Seria autoajuda, né? Que entra nessa classificação de tipos de livro. E eu tive conversando com algumas editoras antes de eu começar a escrever. Eu já escrevi alguma coisa, porque a gente estava escrevendo um livro acadêmico, um livro técnico, inclusive já até eu vou falar dele num podcast específico. E a editora Bruxa, que é lá de São Paulo. E aí foi um pouco burocrático para conseguir tudo isso, tinha que ter um investimento alto e tudo. Então eu não sabia que a Amazon tinha essa opção. Tem. Ela faz o livro físico e o livro digital, tá? O e-book, né? Ah lá, o Clareira está lá. Agora, professor Hernani, para a gente partir para os finalmente aqui então, fala para a gente o que vem, o que tem de projetos para o futuro. Está escrevendo mais livros? Está escrevendo mais algum livro? Tem um projeto para isso? A Academia Divinopolitana de Letras, à qual, com muita honra, eu pertenço, eu ocupo a cadeira 31 da Academia, no ano passado lançou um projeto Divinos Livros, verbas impositivas dos vereadores de Divinópolis. 4 vereadores doaram uma quantia, uma verba para a academia para fazer livros. Então o acadêmico que encabeçou, que coordenou o projeto Divinos Livros,
lançou a ideia, ó, gente, eu tenho uma verba, parece que R$65 mil, para fazer livro. Quem tiver livro aí na gaveta... Escrito, mas não editado. Não editado, manda que nós vamos fazer livro. Uhum. Eu tinha dois, o Garras e o Menino que Não Tinha Canivete. O Menino que Não Tinha Canivete são as crônicas que eu publiquei no Boca da Mata desde 2011. Aí foi juntando todas as crônicas, deu um livro de 300 páginas. Tá? Então eu mandei dois. Ele falou, pode mandar, Hernando. Se o dinheiro der, nós vamos fazer e fez os 2 livros. Agora tem o Divinos Livros 2, o projeto desse ano. E eu já tenho 2 livros, já mandei 2 para lá. É um de poemas, de poesias, né? O Plantador. Esse vai já tem um nome. Já tem o nome, já está pronto. Está pronto para a editora. O Plantador. O Plantador. De poesia. Eu quero entrar na fila lá, viu? E o romance Despojos. Despojos é uma história de cavalaria, do tempo do rei Arthur. Capa e espada, né? Dos cavaleiros do rei Arthur. É uma história dos tempos do rei Arthur. Você vai viajar na Idade Média. É um campo que eu nunca trabalhei. Embora no livro Garras tenha uma história também do tempo do rei Arthur, neve. Esse Garras, a minha mãe tem ele. Que ela foi lá no... ela estava lá. Ela foi junto com a tia Mariângela. Isso. Esse eu já falei com ela. Na hora que a senhora terminar de ler, ela já me passa aí. E ela tem autografado, eu tenho certeza. Tá autografado pelo senhor. Então já tem esses 2 prontos, que saem ainda esse ano. Plantador e Despojos. Tem o que eu te falo, te falei da Soraya. Que história é essa? A história do pai da Soraya, né? O Ideu. Eu contei aqui, o Tauano até ouviu, não, mas não é possível. A história do Mário, né? O Mário, o Dr. Mário, cego. Ficou cego aqui em Cajuru, perdeu uma vista, uma brincadeira lá na roça, veio para a cidade para fugir do perigo da roça, porque só tinha um olho, o outro furando, comprou um óculos para proteger e vai brincar de mocinho e bandido, índio, na praça da igrejinha do Rosário, e tira o óculos para não quebrar. E ele era mocinho e o Ideu era índio. E uma flecha, o Ideu com uma flecha de uma coisa de samambaia, aquela haste da samambaia. Sim. E pega no olho bom do Mário. E o Mário fica cego pro resto da vida. Não sabe, meu Deus do céu. O pai da Soraya. E se ele era criança, né? Criança, Aí o Mário fica cego e vai para Belo Horizonte, para o Instituto, como é que chama? Lá dos cegos. E se torna advogado, um grande advogado, e me autorizou a escrever a história dele. E eu precisava de alguém do lado do Ideu, e a Soraya, sua mulher, me autorizou. Eu tenho as gravações que eu fiz com a Soraya, ela me autorizando e contando a história e tal. Mas até hoje a história está só começada. E é uma história que vai sair. É uma história que vai ser publicada, vai virar. Se Deus quiser. Vai virar livro também. Vai virar livro. Tem essa já bem cabeça. Tem uma quase pronta, chama-se Katana. Uma história de um bandoleiro de Cajuru. Ficção também, né? Invenção da minha cabeça. Katana. E tem uma... então essas há 2 já prontas para sair. Tem 2 já prontas, ou seja, são 9 livros, então tem 2 já prontos. Nós estamos falando que tem, então vamos passar para 11 e tem mais 2 para na sair, agulha. Na agulha. Tá? Não, e já tem o Maria. Já mandei até para um concurso, está indo num concurso em Belo Horizonte, Maria e Outras Mulheres de Jesus. É o nome do livro. Já está lá no concurso em Belo Horizonte. 101 páginas. 14 livros no total até agora. Se Deus quiser. Que Deus coisa quiser. Bacana. E tem um projeto, aí um livro mais técnico, chama-se, já tem título, e já está esboçado,
O computador tá cheio, né? Esboços. Hoje você escreve tudo no computador. Tudo no computador. Né? Tudo no computador. Esse chama-se poema, a literatura das entrelinhas. Porque você lê um poema, você tem que pensar o que o autor quis falar. Uhum. Nas entrelinhas tem um monte de coisa que o autor falou e que não está escrito. Então eu quero explorar isso, sabe? Especialmente na música. A música. Você pega uma música Valsinha do Chico Buarque, quantas coisas que ela tem nas entrelinhas. A música Geni do Chico Buarque, joga a pedra na Geni, joga a bossa na Geni. Quantas coisas que tem nas entrelinhas que o Chico mostrou sem mostrar. Que a pessoa escuta a vida inteira, canta a vida inteira e não sabe nem... Não é que não sabe, não sabe de onde saiu aquilo, o porquê daquilo, né? Muito interessante. Muito bom mesmo. Professor Hernani, um prazer enorme. Caro jovem, o prazer é todo meu. Um prazer enorme receber Ou eu você. devo dizer doutor jovem? Não, doutor não, eu sou o jovem. Mas foi um prazer muito grande receber você aqui, saber dessas histórias, saber de como que foi, né, essa trajetória sua como professor, como escritor. E quero já deixar claro para você que o tanto que Cajuru tem orgulho de pessoas como você. Muito obrigado. Que faz... que projeta o nome de Carmo Cajuru para o mundo inteiro. Mas agora, né, com a sua ajuda aí, com a sua... Nós vamos divulgar muito aqui nossos seguidores. Depois eu preciso saber para mandar para as pessoas, né, para a gente divulgar o podcast. Você vai mandar o link? Nós vamos mandar, nós vamos passar o link para as pessoas, passamos para você divulga para as pessoas que você conhece, e pede para todo mundo divulgar, para entrar no canal, né? A gente pede sempre, no início nós pedimos, vamos pedir agora de novo, para você que está assistindo aí no nosso canal do YouTube, dê o seu like, né? Porque apertar aí o joinha, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que tem um sininho aí, você ativa as notificações, se inscreva no nosso canal e divulgue para o máximo de pessoas possível, para a gente poder mostrar esse tipo de histórias para as pessoas de Carmo Cajuru, para as crianças de Carmo Cajuru, para os jovens de Carmo Cajuru. Nós temos escritores aqui em Carmo Cajuru. 9 livros e mais 6 livros aí na agulha para sair. Nós estamos falando de 15 livros, né? Então, assim, é um orgulho enorme para nós ter pessoas intelectuais, pensadoras, pessoas de sucesso, pessoas que inspiram, como o nosso professor Hernani. Muito obrigado, Hernani, mais uma vez. Eu que agradeço, estamos à sua disposição para qualquer outra ocasião que você quiser. Então, só para a gente terminar, vocês viram, se vocês quiserem adquirirem qualquer livro do professor Hernani, entre no Mercado Livre. Para entrar em contato com ele também, nós vamos deixar embaixo aqui o contato, o link dele para vocês. Ele tem para vender o livro Ana, e na Shalom, aqui em Carmo Cajuru, também tem alguns exemplares lá para você que quer prestigiar esse nosso escritor da nossa terra, professor Hernani. Muito obrigado mais uma vez. E vão prestigiar, gente, vão prestigiar esses talentos da nossa terra, tá bom? Até o próximo podcast, um abraço e fique com Deus. Muito obrigado, jovem, eu que agradeço. Bom demais. Yeah.